Boa noite, gente amiga. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez em mais um momento do clamor. Esse é um momento muito aguardado da gente orar juntos, interceder com você e por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos. Nesse primeiro momento, eu peço que você peça ao Espírito Santo que ele te dê um nome, dois, três, para que você envie esse link, para que essa pessoa possa ser muito abençoada com essa oração, com essa palavra que nós vamos ministrar aqui e que o Senhor possa falar com ela. Se você é novo aqui no nosso canal, está fazendo parte da nossa família agora, se inscreva, deixa aí as suas notificações ativadas em todas e também deixa um comentário. Se você já tem um testemunho, já está com a gente aqui há bastante tempo, já tem um testemunho aí do nosso momento do clamor, deixa aqui também nos comentários que vai ser um prazer para a gente estar interagindo com você, tá bom? Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo 12, eu quero extrair daqui algumas verdades para compartilhar para o seu coração. Versículo 1 diz assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, às vezes, quando a gente lê muito rápido, a gente cita o versículo porque a gente decorou, dá-se a impressão de que o Senhor está falando através de Paulo aqui a questão da adoração no culto público. Olha, você veio aqui no culto e você precisa se entregar como sacrifício vivo, santo, porque essa é a maneira que agrada a Deus e não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, vocês precisam entregar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na adoração. E a adoração não é música. A adoração não é um momento de culto público. Faz parte da adoração, mas não é adoração. Adoração é quando você se rende, quando você se prostra, quando você vive de uma forma que agrada ao Senhor. Então, quando no versículo 2 ele está dizendo, não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que as suas vidas sejam transformadas, renovadas, porque esse é o sacrifício vivo. Esse é o sacrifício santo, agradável que Deus recebe. A perfeita vontade de Deus está nisso. Então, não é uma forma de nós nos apresentarmos em um ambiente público, é um ambiente que nós vivemos, é uma cultura. É uma cultura que está impregnada na nossa vida. É uma forma de viver, é um modo de viver. A nossa fala, o nosso agir, os nossos pensamentos está impregnado dessa cultura, uma cultura de adoração, uma cultura de rendição ao Senhor. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está ensinando a essa igreja. E é sobre isso que eu estou falando com vocês hoje aqui. Procurem agradar a Deus, não imitando ao mundo. Não se venda, não negocie, não entregue de bandeja os princípios da palavra de Deus por algo que você pode receber, por algo que possa beneficiar a sua vida, a sua família no momento. Eu fico olhando e refletindo muito. Às vezes as pessoas trocam as coisas eternas por coisas passageiras e que se perdem muito rápido. Fico olhando o casal vive bem, o marido e a esposa vivem bem. Eles têm uma aliança, eles são de Deus, eles fizeram uma aliança diante de um pastor, diante de um padre, diante de um sacerdote e, mais importante, diante de Deus. E daqui a pouco, Satanás coloca uma prostituta, coloca um homem maldoso para poder cobiçar esse casamento, e daqui a pouco você percebe essas pessoas cedendo, essas pessoas negociando a aliança, negociando o contrato da aliança que elas fizeram com Deus e se perdendo, se entrega à vaidade, se entrega à prostituição, se entrega à lascívia, se entrega a uma quebra de aliança por algo que é passageiro, troca a eternidade por algo que passa rápido. Pastor, mas é tão difícil, mesmo que custe na tua carne, mesmo que custe na tua vida física, nós precisamos manter a nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus é a principal coisa que nós temos na vida.
Eu quero trazer essa palavra e enfatizar isso para o seu coração. Não negocie a vida eterna por prazeres passageiros, prazeres terrenos. Uma traição, uma ida ao motel com alguém, um recurso que você pega que não é seu, um contrato que você conseguiu assinar porque você ludibriou a outra empresa, uma venda que você conseguiu fazer porque você enganou alguém. Você está trocando uma vida eterna por prazeres terrenos, por prazeres passageiros, por ganhos agora. O que adianta você ganhar numa venda hoje, mas perder a vida eterna? O que adianta você ter um prazer momentâneo com uma mulher que não é a sua hoje, mas você perder a eternidade de passar com Cristo? Que adianta você ganhar milhões num contrato que você conseguiu agora, passageiro, se você perdeu a eternidade? Queria fazer você pensar e refletir sobre isso. Não imitem o mundo. Versículo 2 de Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. O mundo tem um costume. Qual que é o costume do mundo? A traição é um costume do mundo. Ninguém se assusta mais quando as pessoas que não são filhos de Deus, elas adulteram. Você fala, mais um. Principalmente você vê um casal de artistas. O fulano traiu a fulana. Normal. Mas nós não somos assim, irmãos. Queridos, nós não somos assim. Isso precisa nos assustar. Isso precisa fazer a gente ir pro pó. Isso precisa fazer a gente se quebrantar diante de Deus. A gente chorar por isso. Chorar por eles que estão caindo. E chorar para que Deus não deixe a gente cair também. Para que Deus nos ajude. Para que Deus nos abençoe. Para que nós continuemos firmes nesse propósito de não imitar o comportamento e os costumes do mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É aqui, ó. Nova natureza. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero orar com você. Pastor, eu estou sendo tentado, eu quero orar por você. Eu vim aqui hoje orar por você que está sendo tentado. Por você que está sendo tentada. Está sendo tentado a trair a esposa, o esposo, está sendo tentado a pegar coisas que não é sua, está sendo tentado a atrair lideranças, está sendo tentado a criar complôs, está sendo tentada. O Senhor te dará o escape, o Senhor te dará o livramento. Você precisa se posicionar. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Essa é a palavra de advertência que Deus traz para você. Pastor, mas é para mim, para você. Vamos orar juntos, Pai? Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, eu peço ao Senhor, ajude essa pessoa, Senhor, a se livrar dessa tentação. Ajude essa pessoa a resistir, Senhor, que teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que está mostrando esse sinal amarelo, que está dizendo para essa pessoa, não ultrapasse esse sinal. Não ultrapasse essa barreira. Porque se você ultrapassar isso aqui, você vai estar imitando os costumes do mundo, o comportamento do mundo. Senhor, pessoas que estão flertando com a traição, flertando, Senhor, com dinheiro ilícito, flertando, Senhor, com vendas ilícitas, flertando, Senhor, com compras ilícitas, flertando, Senhor, com impostos que não estão sendo pagos, com coisas ilícitas, ó Pai, ganhos fáceis, com coisas que vêm muito fácil na mão, Senhor. Espírito Santo, que você possa nessa hora interceder, interceptar. Acampa os seus anjos ao redor dessa família, Senhor. Protege esse casamento, blinde esse casamento, Senhor. Blinde esses filhos de toda a ideologia das trevas, de toda a ideologia de Satanás que tem tentado perverter, Senhor, através de desenhos, através de séries, através, Senhor, de novelas, através, Senhor, de professores e professoras, através de amigos, de amigas, através de inserções, ó Pai, de propagandas em algum meio de comunicação. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o Senhor intercepte, acampe os seus anjos ao redor dessa família, ao redor desses filhos, ao redor desse marido, dessa esposa.
Essa mulher que está sendo tentada no seu trabalho, esse homem que está sendo tentado, Senhor, esses filhos que estão sendo provocados, Senhor, do ambiente de escola, inclusive, Deus, a se cortar, a mexer no seu corpo, a tocar os seus órgãos genitais, Senhor, que estão sendo estimulados a isso, Deus, a perder a pureza. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso agora e oramos para que o Senhor acampe os seus anjos e livre, Senhor, os nossos filhos disso, as nossas esposas, os maridos disso, meu Pai. Guarde os seus filhos, Deus. Eu sei que essa oração, Senhor, é uma oração de interceptação. O Senhor está dando livramento, o Senhor está dando alertas. O Senhor está chamando pessoas ao posicionamento. Não ande perto da cerca. Não ande perto desse muro, porque você vai perder os princípios da palavra de Deus. Você vai negociar, você vai se vender, você vai se entregar. O Senhor está dizendo através dessa oração intercessória: ande longe desses lugares. Ande longe desses lugares. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Aí eu oro, Senhor, para que o Senhor os ajude. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu sinto no meu espírito de compartilhar isso com você. Não ande perto da cerca. Tem muitas pessoas flertando. Não, eu consigo dominar. Eu bebo só um pouco. Ah, eu faço isso só um pouco. Ah, eu sei até onde eu vou com a fulana. Eu sei até onde eu vou com o fulano. Não brinque com isso. O Senhor está trazendo um alerta. É como se nós estivéssemos diante de um semáforo e você estivesse no sinal amarelo. O Senhor está dizendo: para, não ultrapassa, não arrisque. Porque se você ultrapassar no amarelo, vai ficar vermelho. E vai dar muito ruim. Que essa palavra possa mexer com você e trazer você de volta para esse lugar de adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus.